Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a série de vídeos sobre pesquisa profissional, agora no nível intermediário. Então, estamos aqui com o modelo que nós já resolvemos anteriormente no Excel e vamos resolver agora no Lingo. Relembrando, esse é um problema nutricional, ou seja, uma empresa vai lançar um novo supletivo no mercado que ele tem que possuir uma quantidade determinada mínima de 5 nutrientes. E para esse suplemento, a empresa pode utilizar 4 produtos diferentes. Cada um vai retornar uma quantidade de cada um desses nutrientes e tem um custo aqui embaixo. Ou seja, do nutriente 1, o suplemento precisa ter 5 gramas. E o ingrediente 1 tem 6 gramas desse nutriente. O ingrediente 2 tem 2 gramas desse nutriente. O ingrediente 3 tem só 3 gramas. E o ingrediente 4 tem 4 gramas. Ou seja, para suprir a necessidade do suplemento do nutriente 1, não seria possível utilizar somente o ingrediente 3 e 4. Por quê? Porque o ingrediente 3 tem só 3 gramas e o ingrediente 4 tem só 4 gramas. Então, se eu tivesse só esses dois produtos aqui, só esses dois ingredientes, eu não conseguiria chegar nos 5 gramas. Então, eu tenho que usar uma certa quantidade do ingrediente 1 ou do ingrediente 2. O que acontece é que nós temos 5 nutrientes e fazer isso aqui manualmente não seria tão fácil, ainda mais minimizando o custo. Então vamos utilizar aqui o Lingo. Primeira coisa, vamos montar a estrutura. Então vou botar set, dois pontos, end set, depois a nossa data e por fim end data. Aqui eu vou criar a nossa data. Primeiro, vamos pensar nos nossos parâmetros primeiro. Então, eu já deixei montado aqui e eu tenho já os nossos parâmetros. Aqui nesse vídeo, nós não vamos ter um set para os nutrientes. Os nossos sets são somente para os ingredientes. No próximo vídeo, nós vamos criar um set para ingredientes e outro para nutrientes. Com isso, vamos melhorar aqui a organização dos nossos parâmetros. Com isso dito, eu vou colocar aqui, então, ingredientes. E aí, tem do ingrediente 1 até o ingrediente 4. Com isso associado, eu tenho aqui algumas coisas. Então, vou colocar. Eu tenho o N1, tenho o N2, tenho o N3, tenho o N4 e tenho o N5. Além disso, eu tenho exatamente a mesma coisa disso, só que com D antes, que é o disponível. Mas esse disponível não entra aqui no nosso set de ingredientes. Do nosso ingrediente vai entrar somente aqui o custo. Então, vou colocar aqui o custo. Ponto e vírgula. Então, por exemplo, o que significa esse N1? O N1 é o nutriente 1. Quantos gramas ele é... Aliás, o contrário. Quanto cada nutriente tem de cada ingrediente. Ou seja, o ingrediente 1 tem 6 gramas do nutriente 1. O ingrediente 2 tem 7 gramas do nutriente 1. Então, isso aqui é referente ao nutriente 1. Esse ao nutriente 2. Nutriente 3, nutriente 4, nutriente 5. Ou seja, é exatamente o que tem aqui na linha. Esse DN1 é quanto é o mínimo que tem que estar disponível no suplemento. Então, disponível no suplemento. Tem que ter no mínimo 5 gramas, que é justamente a informação que está aqui na coluna de mínimo dentro do Excel. E por fim aqui eu tenho o custo, que é justamente quanto custa cada um desses ingredientes. Então, com o nosso set, com a nossa data, falta aqui somente saber qual a porcentagem você tem que colocar de cada um. Então, eu vou colocar aqui, porcentagem. Vamos aqui então para o nosso objetivo. Então, nossa função objetivo é um problema de minimização e nós queremos diminuir o custo dos produtos. O custo do produto é justamente o nosso set aqui de ingrediente, ou seja, a soma, aqui, um parênteses, a soma desse set, que eu vou chamar de I, dois pontos, eu vou fazer o custo
fazer o contrário, vou fazer porcentagem. Então, fazer porcentagem de I vezes o custo de cada ingrediente. Por fim, aqui eu fecho. Pronto. Ficou confuso? Então, fica fácil de identificar o que eu escrevi aqui nessa função. Posso vir aqui no Solver, Generate e Display Model. Ele mostra aqui o nosso custo. Ou seja, nossa função objetivo é minimizar 160 vezes quanto eu utilizar do ingrediente 1, mais 140 vezes quanto eu utilizar do ingrediente 2, mais 170 vezes quanto eu utilizar do 3, mais 280 vezes quanto eu utilizar do 4. Então está certo. Lembrando que a porcentagem, a soma de todos tem que ser igual a 1. Então, por exemplo, nessa solução aqui, está 50%, mas na realidade o valor que está aqui é 0,5062, certo? Então vamos colocar aqui as nossas restrições agora. A primeira restrição, que na realidade a primeira restrição que nós vamos fazer é definir que a nossa porcentagem tem que ser menor, tem que ser igual a 1. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma restrição chamada sum. Então, a sum do nosso ingrediente, que tem o índice I, a nossa porcentagem de todos tem que ser igual a 1. Então, vamos entender o que a gente fez aqui. Quando tem o do 1, mais quando tem o do 2, mais quando tem o do 3, mais quando tem o do 4, tem que ser igual a 1, que é equivalente a 100%. Agora eu tenho que colocar as restrições para cada um dos nutrientes. Então, eu vou até copiar essa restrição daqui. E vou fazer o seguinte. Então, eu vou até aqui essa parte da porcentagem. Vou apagar o resto. Então, a porcentagem vezes o N1 do índice 1, do índice I, essa soma toda tem que ser maior ou igual ao DN1. Vamos entender também o que a gente fez aqui. Então, olha aqui. Os 6 gramas que tem do nutriente 1, que o ingrediente 1 tem do nutriente 1, vezes quanto eu uso do ingrediente 1, mais 7 vezes porcentagem 2, esse daqui, mais o 3 daqui, observe aqui, porcentagem 3, 3 e o 4 do 4. Ou seja, a proporção que eu utilizar de cada um dos nutrientes vezes quanto, a porcentagem de quanto eu utilizo de cada ingrediente vezes o nutriente que eu tenho de cada um desses, tem que ser maior ou igual aos 5 gramas aqui embaixo. Para os outros, eu simplesmente tenho que copiar isso daqui e colar, e trocar ali os números. Então, vou copiar 5 vezes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, onde tem N1, eu coloco N2, N3, N4 e, por fim, N5. Aqui, mesma coisa. DNS, DN2, DN3, DN4 e, por fim, o DN5. No próximo vídeo, nós vamos juntar todas essas 5 restrições em uma só. Então, acompanhe. Vou vir aqui no Solver, mais uma vez, Display Model. Então, aqui nós temos todo o nosso modelo para todas as restrições. Então, você pode pausar o vídeo e conferir para ver se está tudo certo. Vamos ver aqui o último, por exemplo, ó, o 18 vezes porcentagem do 1, mais 16 vezes porcentagem do 2. Então, exatamente o que nós temos aqui, ó. Vamos solucionar o nosso modelo. Chegamos aqui no custo mínimo de 206,42, exatamente a mesma solução que encontramos aqui no Excel. E temos aqui a porcentagem de quanto devemos utilizar de cada um desses produtos. Ou seja, não devemos utilizar o 1, devemos utilizar 50% do 50,61% do produto do ingrediente 2
utilizar 0,24 elevado com uma casa decimal multiplicando isso daqui, dividindo por 10 na realidade, ou seja, o número que está aqui na realidade é 0,02, porque ele está aqui com esse sinal menos 0,1. Ou seja, quando você for converter, significa exatamente 2,47%. Na verdade, aqui 2,46, né? Ele arredondou aqui o 9. Então, embora seja 0,24, não significa 24%, justamente porque tem aqui o E menos 0,1. E por fim, tem que tomar cuidado com essa interpretação, tá bom? Quando você tiver no seu modelo. E por fim, nós temos aqui o ingrediente 4, que é de 46%, 46,91, exatamente o que nós temos aqui no Excel. Então, somando aqui o 50,61% mais 0,46% mais 0, aqui 0, desculpa, vamos lá, 50,61% mais 2,46% mais 46,91% vai dar exatamente o 1%, ou seja, o meu suplemento no total é 100%. E esse 100% vem da utilização de 3 produtos distintos. E aqui encerra a modelagem. Então, no próximo vídeo, nós vamos juntar todas essas 5 restrições aqui somente em uma. Exatamente como nós fizemos no vídeo no modelo do marceneiro anteriormente. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas inscrições para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais.